Boa noite a todos. Quem hoje está feliz com Jesus aqui? Diga para alguém perto de você, diga: você é privilegiado por conhecer Jesus. Quem crê que isso é verdade? Maior honra da nossa vida é conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu não sei quanto a você, querido, mas essa noite eu estou empolgado e eu creio que nós vamos ter uma grande noite nesse lugar. Se a minha voz está um pouco rouca, você não liga, nesse final de semana é a 7ª vez que eu estou ministrando. Mas só 7 vezes. Mas eu acredito com todo o meu coração, querido, que essa é uma noite que no calendário do Espírito Santo Ele marcou para ter um encontro conosco aqui. Eu creio que hoje é uma noite que a presença de Deus e o fogo do Espírito Santo vai ser derramado sobre a nossa vida de tal forma que todos nós aqui vamos sair totalmente diferentes do que a gente entrou. E esse é o momento de você dizer amém bem entusiasmado onde você está. Creio que Deus ele tem feito uma obra linda na nossa igreja, na nossa cidade. Um tempo atrás, uma irmã chegou e falou assim para mim: Mateus, eu estou orando por ti. Deu, ô irmã, que coisa maravilhosa. Ela falou: você está meio desviado, né? Deu, olha, não estou sabendo, né? Será que estou? Eu tenho te visto pouco. Eu falei: irmã, desculpa, nós estamos dedicando em outro campus da igreja, no Revolução Church. Talvez essa é a razão que os irmãos estão me vendo um pouco menos aqui. Mas eu quero dizer para você que nós nunca tivemos tão animados e queimando por Jesus para salvar a nossa cidade para Ele. E eu creio, querido, que essa é uma noite que o Espírito Santo vai impactar tremendamente o nosso coração, amém? Recebi no meu WhatsApp essa semana uma mensagem que eu gostaria de ler aqui. Mulher chega da igreja, o marido chega da igreja, pega a mulher no colo e começa a dançar com ela. Esposa pergunta: o culto hoje foi sobre como tratar as pessoas bem? Ele responde: não, foi como carregar nossa cruz com alegria. Coisas que você consegue encontrar apenas no Brasil, né? País da criatividade, mas nós cremos com todo o nosso coração que esse país é de Cristo, amém? Querido, eu quero compartilhar contigo uma palavra hoje que vai desafiar a tua vida. Eu creio que essa palavra que eu vou compartilhar contigo, alguns dias atrás, Deus vem falando ao meu coração essa palavra e parece que Deus ele foi digerindo aos poucos essa palavra no meu coração até o momento que eu entendi a intensidade que tem e o poder que tem essa palavra que eu vou compartilhar contigo hoje. Então eu quero dizer para você que primeiramente você vai ser muito desafiado hoje à noite. Se você não quer ser muito desafiado, esse é o tempo que dá tempo de você disfarçar que vai tomar uma água e sair de fininha. Mas o que eu quero compartilhar hoje, querida, é tão importante que eu creio que é a razão por que nós congregamos. É a razão porque nós estamos na igreja aqui todos os domingos, a razão porque nós participamos de uma célula, a razão porque nós estamos continuando a encaminhar com Jesus, porque nós fazemos nosso devocional, porque nós oramos. Essa é a razão. E eu creio, querido, que de alguma maneira o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração e a presença de Jesus vai nos pegar nessa noite de jeito, amém? Hoje de manhã nós tivemos um tempo maravilhoso, um tempo de muito quebrantamento hoje aqui, e eu creio que nessa noite não vai ser diferente. E a minha oração, querido, é que nessa noite o Espírito Santo possa impactar a nossa vida, amém? Você trouxe sua Bíblia, por favor, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Efésios. Nós vamos ler alguns versos. Depois vamos adentrar nessa palavra. Efésios capítulo 5, nós vamos começar a ler no versículo 25. Efésios capítulo 5, 25. Diz assim, eu vou ler no 25 a parte B do versículo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar. Você pode repetir comigo, diga, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, agora em bom e alto tom, gostaria que você repetisse comigo, como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O tema da minha mensagem nessa noite é um coração inteiro, um coração inteiro. Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, nós te agradecemos, porque nós sentimos a tua presença nesse lugar, nós sentimos que tu estás aqui. Pai, eu oro que nesse momento agora, o Senhor possa intensificar a tua presença agora, Jesus. Pai, eu oro por um espírito de temor vindo sobre esse lugar, de reverência.
Pai, eu oro que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua palavra. Jesus, eu oro pelo Espírito profético que fala que é o Espírito de Cristo crescendo agora mesmo nesse lugar, Jesus. Pai, nós profetizamos uma noite de encontro, uma noite, Pai, que o Teu Espírito Santo vai marcar a vida dos Teus filhos. Nós cremos, Jesus, que cada pessoa que está aqui foi o Senhor quem trouxe, e nós pedimos que nessa noite a Tua glória se revele sobre as nossas vidas. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nos ajuda a Te ver através dessas palavras, pois quando nós Te vemos, nós nunca mais somos os mesmos. Obrigado pela revolução que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado porque Tu és um Deus fiel, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Um coração inteiro. Você sabe, uma das coisas mais maravilhosas numa pessoa é uma pessoa que tem um coração inteiro. Uma pessoa que não tem um coração dividido. Uma pessoa que é focada, que ela sabe o que ela quer. Eu me lembro quando eu era pequeno, né? Parece que quanto mais infantil a gente é, mais a gente tem uma tendência a dividir o nosso coração. E eu me lembro quando eu era muito pequeno, talvez quando eu tinha 5 anos, eu tenho certeza que você já passou por essa fase, que é a fase de o que eu vou ser quando eu crescer. Eu não sabia o que eu queria ser, e um momento eu me lembro que eu vi um caminhão de bombeiro passando na avenida lá de casa, ele fazia um barulho enorme, ele fazia assim... Gente, quando eu vi aquilo, meu coração acelerou, e eu quero ser bombeiro quando eu crescer. Eu me imaginava dirigindo aquele caminhão, mas mais do que dirigindo o caminhão, eu me imaginava apertando o botão da sirene. E todo mundo ouvindo eu passar. Mais pra frente eu descobri que não sabia se queria ser um bombeiro. Por quê? Porque um dia lá na rua de casa eu vi um caminhão de lixo passando, e eu vi aqueles caras que eles vinham grudados atrás do caminhão de lixo. Quem já viu? Gente, aquilo lá é adrenalina. Eles soltam com o caminhão em movimento e continuam correndo, e já pegam e já sobem com o caminhão em movimento. Eu pensei, eu preciso fazer isso na minha vida. Eu vou ficar em cima de um caminhão de lixo. Talvez foi por isso que na minha adolescência eu gostei de me aventurar bastante. Quem já fez isso, não é pecado, mas eu não aconselho tentar em casa. Pegar rabeira. Você estava com uma bicicleta ou skate, e você esperava o motorista do ônibus arrancar, você não deixava ele te ver, você abaixava, pegava no ônibus, pegava uma carona com ele. Talvez foi a minha inspiração de onde veio. Mais pra frente eu comecei a aprender a jogar bola, estava na época da Copa de 94, né? Aquela época do Romário, do Bebeto, aquela coisa interessante. Eu falei, eu vou ser jogador de futebol. Mas lá em casa, pai e mãe sempre falavam, mas também vai ser pastor. Ele não é pastor? Eu acho que eu vou subir no caminhão, né? Que essa é mais interessante. Mas para agradar todo mundo, a gente dizia, o que você vai ser? Vou ser jogador de futebol, eu vou ser pastor, mas também vou ser bombeiro, também acho que vou subir no caminhão. Mas tudo que a gente consegue entender, gente, que o coração era totalmente dividido. Não sabia ao certo o que era, o que queria. Agora, irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar essa palavra contigo, que eu creio que Deus ele quer fazer com que a sua igreja tenha um coração inteiro para com Ele. E a maneira que eu quero conduzir essa noite, querido, eu não quero conduzir isso como se eu estivesse pregando para você, mas eu quero como se a gente estivesse conversando hoje, porque eu creio que o Espírito Santo ele vai impactar a nossa vida de maneira tão grande. E a minha oração, querida, é que o Espírito Santo realmente possa hoje, como um espelho, iluminar o nosso coração e a gente possa realmente ser marcado pela glória de Jesus, amém? Quero começar falando contigo um pouquinho a respeito do nosso caráter sendo moldado por Deus. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, o nosso caráter precisa ser moldado por Deus. Mateus, o que tem a ver um coração inteiro com um caráter moldado? Eu acredito, querido, que uma das palavras que está ligada à palavra caráter é a palavra integridade. Vou contar até 3, você diz bem alto comigo, integridade. 1, 2, 3. Integridade talvez seja uma das coisas mais ligadas ao caráter de um homem. A palavra integridade significa inteiro. Eu vou contar até 3, você diz 1, 2, 3. Inteiro. Ser íntegro é ser inteiro. Quando o meu caráter ele é íntegro, o meu caráter é inteiro. Sabe o que significa? Que na minha vida eu não posso ter um caráter em pedaços. Eu não posso ter várias versões de mim mesmo. Você sabe, querido, que muitas pessoas elas têm várias versões dela mesma. Você vem à igreja,
E quando você chega aqui, você faz cara de crente aí comigo. Você faz cara de crente e aqui você levanta a mão, né? Aqui você, no minuto do abraço, você abraça todas as pessoas, que as pessoas se derretem, irmão. Essa é uma versão maravilhosa de você, mas quando você chega em casa, você trata com grosseria sua família. Nós não podemos ter várias versões de nós mesmos. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantos aqui têm tremendamente o desejo de ser usado por Jesus? Querido, eu quero falar algo para você. Antes de Deus procurar o seu dom, Deus está procurando o seu caráter. O carisma, dons da nossa vida, nós podemos adquirir com muita facilidade. Pessoas nascem dotadas de muitos dons. Para você se tornar uma pessoa carismática, você pode ler alguns livros, fazer alguns cursos e talvez você vai ser. Porém, o caráter, irmãos, é uma coisa que precisa ser trabalhada durante anos da nossa vida. É um processo que nós abrimos ao nosso coração e dizer: Deus, eu quero que o meu coração, que o meu caráter seja um caráter íntegro, seja um caráter inteiro. Porque eu entendo, querido, que o comportamento da minha vida, todo comportamento que eu tenho, é fruto do meu caráter. Você poderia repetir comigo essa frase? Diga: o meu comportamento é fruto do meu caráter. Agora a Bíblia fala no livro de Coríntios capítulo 13 que nós somos cooperadores com Cristo. Agora, cooperadores com o que, Mateus? Nós somos cooperadores com o trabalho de Deus em trazer o caráter de Cristo em nós. Porque, querido, eu não sei quanto a você, mas eu tenho um entendimento na minha vida que aquilo que é trabalho meu, Deus ele não vai fazer por mim. E muitas vezes nós ficamos esperando que Deus faça coisas por nós, que Deus não vai fazer. Agora nós precisamos ser cooperadores de Cristo. Nós precisamos, num conjunto de oportunidades que nós temos para honrar ou desonrar a Deus, temos a opção de dizer: Senhor Jesus, com o meu caráter eu quero te honrar. Quantos aqui acreditam, gente, que toda a semana, que todos os dias, nós temos muitas oportunidades para cometermos pecado ou fazermos coisas erradas que desonram o nosso caráter diante de Deus? Todos os dias. Nós passamos por várias tentações. O próprio Senhor Jesus, ele falou: gente, quando vocês forem orar, vocês vão chamar Deus de Pai. Ele ensina uma oração, ele fala: Pai nosso que estais nos céus. Ele continua a oração até o momento que ele fala: ensina os discípulos a orar, peça para que Deus livre vocês da tentação. Porque de alguma maneira, querido, o mundo ele está assediando a nossa vida, e o mundo ele quer fazer algo no nosso coração, é roubar a integridade do nosso caráter. Agora, querido, nesse mundo de escolhas que eu tenho, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, que toda oportunidade que eu tenho para pecar, é uma oportunidade que eu tenho também para crescer o meu caráter diante de Deus. Então, quando nós temos oportunidades para pecar, oportunidades para fazer negócios ilícitos, oportunidades para fazer coisas que desonram a Deus, eu entendo, isso é uma oportunidade para crescer também o meu caráter. Uma das histórias preferidas para mim a respeito de caráter na Bíblia é de um homem chamado José, e eu quero contar para você nessa noite a respeito das 3 túnicas que José usa na vida dele, que eu acredito que toda pessoa que quer ser usada tremendamente por Deus vai ter que usar essas 3 túnicas. A história de José começa um pouco bastante engraçada, com seu pai Jacó dando uma túnica da Hugo Boss para ele. Pai de José, Jacó, chama ele e fala: eu vou dar uma túnica para você maravilhosa, uma túnica colorida. Naquela época a gente entende que parece que existia poucas cores. Parece que a roupa da maioria do pessoal era preto e branco. Você que está colorido hoje faria sucesso. A propósito, vire para a pessoa que está do seu lado hoje à noite e diga: você está bonito hoje à noite. Dê um elogio para essa pessoa. Mateus, é mentira, profetiza, gente, profetiza que Deus pode fazer um milagre talvez nessa noite, né? Agora a história de José começa com Jacó dando uma túnica para ele. E quando ele recebe essa túnica, eu imagino que José nem sequer tira essa túnica. A propósito, é a melhor roupa que ele tem. E essa é o primeiro manto da história da vida de José. Até o momento que seus irmãos ficam com ciúme dele e simulam a sua própria morte e roubam a túnica dele. É tão interessante, querido, que quem tira a túnica de José, quem é? São seus? Porque muitas vezes, querido, quem tira a nossa túnica em momentos da nossa vida, que é o favor de Deus, são pessoas íntimas nossas. Mas não se ofenda,
Isso é apenas um teste de Deus na sua vida para você que quer crescer e ser usado por Deus. Agora, a segunda túnica que José usa, que é a túnica que eu quero me deter nessa noite, quando José ele é vendido como escravo aos egípcios, o favor de Deus estava sobre a vida dele, e imediatamente ele se torna gerente de um homem chamado Potifar. Eu vou contar até 3, você fala Potifar comigo, 1, 2, 3. Esse nome desse cara é um pouco engraçado, ele era muito rico, ele tinha empregados na sua casa no Egito, e ali Deus promove José. José ele sobe de cargo. José era um escravo e ele passa a ser o gerente desse homem chamado Potifar. E é tão incrível, irmãos, né? Aleluia, né? E é tão incrível que Potifar tinha vários empregados. Ele fala para José assim: a partir de hoje você vai cuidar de todas as minhas coisas. Pega o meu cartão de crédito. Tem mulheres sentindo a unção de Deus agora nesse momento, né? Ele dá o cartão de crédito e fala: olha, tudo que você gastar tá avalizado por mim, você fica tranquilo, né? Ele dá uma outra túnica para José. Gente, e José é promovido por Deus. E nesse momento que eu quero falar para você, normalmente quando a promoção vem na nossa vida, quando o sucesso chega na nossa vida, é o momento que o nosso caráter vai ser provado. Alguns dizem que o maior momento da aprovação do nosso caráter não é quando a gente está lá embaixo, quando você está mais quebrado que arroz de terceira. Diz que o momento que é provado na nossa vida é quando a gente está no topo. E José está no topo. José ele usa uma túnica. José ele é diferente de todos os outros empregados. Mas em determinado momento a Bíblia fala a respeito de uma mulher que ela é esposa de Potifar. E essa mulher com certeza ela não tinha um caráter íntegro. Qual que é a razão que nós sabemos disso? Porque mesmo ela sendo casada com Potifar, ela tinha um olhar sedutor por José. E eu imagino José na casa trabalhando, e daqui a pouco ela parava na esquina e dizia: oi, Zezinho. E Zé disse: opa, tudo bom, né? José era um homem íntegro. Ele fugia daquilo, né? Não é esse Zé aqui, né? Mas esse Zé também é íntegro, né? Vocês são mais gordinho que o outro, né? O outro devia ser mais forte, mais, né? Para a mulher do chefe estar interessada por ele, deveria ser saradão, José. Agora, interessante que José, como homem de caráter íntegro, ele está evitando aquilo até o momento, querido, que o caráter dele vai ser provado. José está arrumando algumas cortinas e essa mulher chega. Gente, eu não quero nem que você imagine isso, mas a mulher ela se despie. Ela fica nu na frente de José. E ela fala: José, deite-se comigo. Gente, nesse momento eu imagino que dá um calorão. José ele ora em línguas espirituais, ele faz tanta coisa, né? E José naquele momento ele sabe da integridade do caráter dele. Ele está vestindo uma túnica. E naquele momento ele pensa: se eu ficar aqui, a coisa vai esquentar e com certeza eu vou pecar. Então ele tem uma decisão na vida dele. Ele falou assim: eu vou sair correndo. E não quer nem saber. E quando ele vai sair correndo, gente, parece que essa mulher, talvez ela fazia academia, ela conseguiu juntar José e agarrar ele pelo manto. E eu imagino que José, ele tenta escapar e ela segura, filho, bem aqui. Uau! E ele tenta escapar e José, bem aqui. E nesse momento ele descobre: ó, essa mulher acho que fez jiu-jitsu. Eu não vou escapar dessa mulher, não. Ela segurou tão firme meu manto. Mas nesse momento que ele tem uma decisão, ele diz: eu vou abandonar esse meu manto, porque isso significa o meu caráter. E eu vou sair correndo pelado para fora. E eu sei o que isso vai me custar. Eu sei que eu vou ser acusado, provavelmente, de ter tentado abusar dessa mulher, que é meu chefe. Mas para mim é mais importante a integridade do meu caráter do que a minha reputação. E é nesse momento, querido, que é o segundo manto de José tirado. Porque esse segundo manto ninguém tira de você, mas é você que precisa tirar e mostrar o seu caráter diante de Deus. Esse momento, José ele tira o manto dele e ele sabe que ele está abrindo mão daquilo. Mas ele está dizendo: mas o meu caráter vai continuar de maneira íntegra na presença de Deus. A propósito, alguns falam que a definição de caráter, né, poderia ser
comparado com aquilo que Deus pensa sobre mim. E a definição de reputação é aquilo que as pessoas falam a meu respeito. Uma coisa que você deveria estar mais preocupado em relação ao seu caráter, aquilo que Deus está pensando sobre você, do que aquilo que as pessoas estão pensando sobre você, que isso se chama reputação. E José age de maneira íntegra. E o terceiro manto, por fim, na vida de José, é quando José, eu estou encurtando a história para você, ele vai para a cadeia por causa disso, acontece muitas coisas lá que você pode encontrar na sua Bíblia, mas o terceiro manto de Moisés, de José, é quando ele é promovido pelo faraó no Egito, e faraó fala para ele, depois de mim, não vai ter ninguém maior aqui no Egito, e ele dá um manto para José, e esse manto ninguém mais tira de José. Você sabe por quê, querido? Porque quando a gente é aprovado no nosso caráter por Deus na nossa vida, ninguém rouba aquilo que Deus nos deu. E esse, querido, é o processo de Deus moldando o nosso caráter. Agora, esse processo, querido, de nós termos um coração íntegro, um coração inteiro, não ter um coração dividido, não ter várias versões da nossa própria vida, é um processo, querido, que o Senhor Jesus vai imprimindo o caráter dele da nossa vida. Alguns diriam, um homem chamado C.S. Lewis, eu gosto muito de uma frase que ele falou, e ele fala, o evangelho, se ele for verdadeiro, ele tem toda a importância. Ele fala, o evangelho, se for falso, ele não tem nenhuma importância. Mas o que o evangelho não pode ser, é de maneira moderada. Se o meu caráter, querido, não está crescendo diante de Deus, nós sabemos que Deus é um Deus que não requer perfeição, mas Deus requer aperfeiçoamento. Você pode repetir comigo, diga, Deus não requer perfeição, mas Deus requer aperfeiçoamento. Agora eu não sei se você já teve essa sensação, mas parece que à medida que a gente vai caminhando com Deus, o processo de transformação na nossa vida vai desacelerando. Quando você conhece Jesus, talvez você se lembre do dia da sua conversão, mudou radicalmente a maneira que você vivia. Quem viveu isso na sua vida, diga amém comigo. Mudou radicalmente. Agora parece, querido, que à medida que a gente vai congregando, a gente vem à igreja, a gente vai entrando nessa maratona com Deus, parece que a minha vida vai mudando um pouco menos. Parece que a gente vai aceitando algumas coisas. Existe uma estatística dizendo que depois do ano 2020, o nosso Brasil vai ser um país considerado com a metade da população evangélica. Querido, ao mesmo tempo que eu vejo que Deus está trazendo uma colheita sobre esse mundo, que existe algo acontecendo no reino espiritual, sabe uma coisa que eu acredito, querido? Que isso é preocupante. Porque da mesma maneira que a gente vê a igreja crescendo, mas às vezes a gente não vê a sociedade, a cultura mudando. Quem sabe que avivamento não é uma igreja cheia, mas avivamento é a cultura, a sociedade sendo transformada pela igreja de lá fora. E é para isso que Deus nos chamou. Agora isso só acontece quando nós como igreja estamos tendo um caráter aperfeiçoado, um caráter sendo moldado dia após dia pelo Senhor Jesus. Agora minha pergunta para ti, querido, nessa noite, é como está o seu caráter? O seu caráter tem várias versões de você mesmo? Ou você é apenas um? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida aqui, para que nós possamos crescer em caráter, muitas vezes a gente vai precisar dizer não. Eu vou contar até 3, você pode dizer não comigo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso é ter caráter. Muitas pessoas não sabem dizer não. E a primeira oportunidade que a gente tem para pecar, a pessoa cede à integridade do caráter dela. Agora eu creio com todo o meu coração, querido, que essa é uma noite que o Espírito Santo, ele quer, se existem vários pedaços na sua vida, várias versões de você, vários pedaços do seu caráter, eu creio que o Espírito Santo, ele quer aproximar tudo isso, porque Deus quer fazer você de um caráter íntegro e inteiro. Quem pode dizer amém? E a segunda coisa, querido, que eu quero conversar contigo hoje à noite, que é o tema principal da nossa mensagem, que eu creio que Deus, ele quer despertar a igreja a ser radical. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu creio, quando eu olho para a igreja de Atos, tudo que eu consigo ver é uma igreja muito radical. A Bíblia fala exatamente no livro de Atos, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Isso significa que os milagres, querido, o nível de poder que nós vamos viver como igreja, na nossa geração, na última geração, vai ser muito maior do que em si a igreja de Atos. Agora, querido, quando eu olho para a igreja de Atos, o nível de entrega, o nível de renúncia, o nível de amor, o nível de santidade, o nível de consagração, querido, que existia na vida deles, eu percebo que nós como igreja precisamos crescer.
E é sobre isso que eu quero falar contigo nesse segundo momento, que é saia de cima do muro. Você pode falar comigo nessa noite, diga saia de cima do muro. Alguém já viu uma pessoa que ela é conhecida como crente Raimundo? Mateus, o que é o crente Raimundo? Um pé com Deus, outro no mundo, né? Pessoas às vezes que são um pouco decididas, pessoas que amam estar na igreja no domingo, e é maravilhoso que você esteja na igreja no domingo, mas na semana, durante a semana, você tem uma outra versão de você mesmo. Pessoas que estão vivendo uma vida em cima do muro. E parece, querido, isso não é um problema da nossa geração, mas isso é um problema que vem desde o Velho Testamento. Parece que desde o tempo do Velho Testamento, muitas vezes a gente vê Deus ali advertindo as pessoas, Ele falando, ó, vocês estão adorando outros deuses, vocês prostituíram a adoração de vocês precisam decidir o que vocês vão fazer. Agora, uma coisa que eu creio, querido, que Deus, Ele é um Deus de integridade, Deus é um Deus que nós não podemos viver uma vida com o Senhor levando na banguela, ou de qualquer jeito, mas nós vamos tomar um posicionamento na nossa vida. E a gente consegue entender, Oséias, no Velho Testamento, ele profetiza já para a nação de Israel, a nação de Israel havia aborrecido tremendamente Deus por adorar outros ídolos, e Oséias olha para eles, o profeta Oséias, um homem levantado por Deus, e Oséias profetiza sobre eles, e ele fala, o coração de vocês está dividido, por isso vocês são culpados. Essa é a palavra do profeta Oséias sobre toda a nação de Israel. O coração de vocês está dividido, por isso vocês são culpados. De alguma outra maneira, querido, quando a gente começa a entender o Evangelho de Cristo, a gente começa a entender que com o Senhor Jesus, a gente precisa ou estar para um lado ou estar para o outro. Jesus certa vez olhou para os discípulos dele e ele falou, é impossível você agradar a dois senhores, ou você vai agradar um ou vai aborrecer ao outro. Porque Deus fala, querido, a respeito do nosso coração ter uma integridade, o nosso coração, de alguma maneira, nós sermos intensos com o Senhor Jesus. Agora a gente precisa sair de cima do muro. E isso é um problema, gente, que parece vir desde o Velho Testamento. Várias vezes a gente vê a nação de Israel com o coração dividido. E uma das histórias mais fascinantes que eu quero contar para você hoje é a respeito de um profeta chamado Elias. Você pode repetir comigo esse nome, diga Elias. Elias foi um homem usado por Deus tremendamente. A propósito, a gente não tem dúvida que talvez Elias foi um dos maiores vultos de todo o Velho Testamento. Tremendamente ele foi usado por Deus, ele operou 7 milagres, depois vem Eliseu e pede a porção dobrada de Elias e recebe, opera 14 milagres. Mas Elias foi o precursor, querido, para que a nação de Israel voltasse aos pés do Senhor. A nação de Israel havia totalmente se desviado dos caminhos de Deus. A nação de Israel havia abandonado Jesus, a Deus. A Bíblia fala que eles começaram a adorar outros ídolos. A propósito, existia um Deus chamado Baal, o qual eles começaram a adorar. Agora chega um momento, querido, que Elias vê toda aquela bagunça. E Elias, ele vai até o povo de Israel e Elias profetiza. Ele fala, gente, vocês abandonaram a Deus. E por causa disso, vai parar de chover na terra. Ele fala, de hoje em diante não tem mais chuva. Israel é um lugar, querido, que depende muito da chuva. Já é um lugar meio árido. Que vontade que me deu de novo para Israel. Mateus, você já foi para Israel? Não, esse tempo atrás com vontade, agora me deu de novo, gente, né? Mas eles dependiam totalmente da chuva. E Elias profetiza, vai parar de chover na nação de Israel. Por quê, querido? Porque eles haviam abandonado a Deus. Sabe uma coisa que eu consigo entender? Que um Deus que está ao nosso favor, pela nossa desobediência, pode se tornar um Deus que está contra nós. Mateus, é sério isso que está me falando? Algum dia atrás chegou uma pessoa para mim e falou assim, Mateus, não acredito que Deus ele só faz coisas boas para as pessoas. Deus ele não pune ninguém. Querido, eu quero dizer para você que o mesmo tanto que Deus é amor, Deus é justiça. E Deus olha para aquela nação de Israel, ele falou, vocês foram adorar outros deuses, e pela opção de vocês, agora não vai mais ter chuva. Gente, e aqui se cria um grande problema em Israel. Fazia 3 anos e meio que não chovia mais. Essa história depois você pode acompanhar em 1 Reis capítulo 18. 3 anos e meio sem chover.
todo o gado está morrendo, todas as ovelhas estão morrendo. Quem reinava sobre Israel era um rei totalmente perverso chamado Acabe. Você pode dizer comigo esse nome, diga Acabe. Ele tinha uma esposa, né, maligna, que se chamava Jezabel. A propósito, existe um espírito maligno que age por trás desse nome chamado Jezabel. Mas a gente entende que Acabe e Jezabel, como reis de Israel, eles levaram o povo a profanar o nome do Senhor, ou seja, adorar outros deuses, em evidência um Deus chamado Baal. E por 3 anos e meio já não chove sobre a terra. Elias, ele está escondido porque Acabe queria matar Elias. Quando Elias profetiza, não vai mais chover, Acabe diz, vamos matar esse profeta. Gente, e a Bíblia fala que o rei Acabe matou muitos profetas de Deus. Mas Elias, ele fugiu. E é tão interessante, querido, que parece que quando passou 3 anos e meio sem chover, até onde o local que Elias estava escondido, a cachoeira onde ele estava já estava se secando também, porque a água tinha acabado. Mas a gente vê um homem, Elias, um profeta de Deus, que ele começa a clamar pelo povo. E ele começa a dizer, Deus, mostra para essa nação que tu és o Senhor, destrói os outros deuses, eu oro que o Senhor possa mostrar que só tu és Deus. E gente, e chega um momento, parece que Deus ouve a oração de Elias, ele fala, então vai e se encontra novamente com o rei Acabe. E Elias vai em direção ao rei Acabe. Quando ele chega lá, Acabe fala para ele, porventura és tu perturbador em Israel? E o profeta Elias, ele se levanta com uma autoridade profeta, que ele estende o dedo para o rei Acabe e fala, perturbador não sou eu, perturbador é tu, que tem profanado a nossa nação com outros deuses. E é nesse momento, querido, que começa a se desvincular uma cena que eu diria para você que daria um grande filme de Hollywood. É nesse momento que eles começam uma discussão ali, e Elias fala para ele assim, ó, eu vou provar que existe apenas um Deus sobre Israel. E o rei Acabe fala, não, Deus de Israel é Baal. E eles fazem um acordo. Eles falam, então a gente vai fazer um acordo nós dois aqui. Nós vamos até o Monte Carmelo, e nesse monte chamado Carmelo nós vamos edificar 2 altares. E o Deus que responder com fogo do céu vai ser provado que é o verdadeiro Deus. Está combinado? Os dois talvez cumprimentam e está combinado, querido. Gente, essa é uma das cenas mais incríveis talvez do Velho Testamento, onde a gente entende que toda a nação de Israel é convocada para estar. Eu particularmente não acredito que todo mundo de Israel estava, mas eu acredito que existiam representantes das 12 tribos de Israel. Pessoas das 12 tribos estavam naquele lugar. Gente, e naquele momento eu quero mostrar para você, nesse versículo eu quero que a gente projete aqui, 1 Reis, capítulo 18, eu quero ler o versículo de 21. 1 Reis 18, 21. A gente consegue entender o problema que Deus tinha com aquele pessoal. A Bíblia fala assim, Elias chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? A minha tradução fala, até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Você pode repetir comigo, até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? E aqui fala, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, não respondeu. Sabe o que Deus está falando? Gente, vocês precisam sair de cima do muro. Se o Senhor é Deus, sigam. Se vocês querem seguir Baal, então sigam, mas sai de cima do muro. E diz que o povo se calou. Tem um ditado que fala, quem cala, consente. Querido, se o povo se cala, está consentindo que ele está em cima do muro. Isso dá de entender alguma palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 22, onde o próprio Espírito Santo está falando às igrejas, o Espírito Santo está falando, aquele que é impuro, seja impuro, aquele que é injusto, seja injusto, agora aquele que é santo, seja santo, aquele que pratica a justiça, pratica a justiça. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando? Ó, se você quer ser impuro, se você quer pecar, se você quer ser injusto, então seja. Mas se você não quer, você quer ser justo, você quer ser santo, então seja, mas você precisa sair de cima do muro. Querido, e a gente entende um povo que está totalmente com o coração dividido naquele momento, que não sabe se quer adorar Baal ou se quer adorar Deus.
agora, querido, começa a acontecer um momento incrível, que é o momento onde começam a edificar os altares. E esse é o momento que eu quero ler com você. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Você pode repetir comigo: o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Aqui a gente encontra um problema, querido. O altar do Senhor, que era o lugar onde eles praticavam oferta a Jesus, onde várias vezes eles colocavam um novilho naquele altar para honrar a Deus. A gente tem revelação hoje que nós não precisamos fazer mais isso, porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, uma vez por todas morreu por nós, e hoje nós não precisamos sacrificar, porque Jesus morreu na cruz por nós. Quantos são gratos por esse amor de Jesus, amém? Mas naquela época, querido, antes de Jesus vir, eles tinham esse hábito de oferecer um novilho ao Senhor. Querido, mas aqui a gente entende que o altar estava derrubado. Eu amo essa tradução que fala o altar está derrubado. Sabe por quê, querido? Porque alguém derrubou. Provavelmente esse altar não deu um vento forte, não era um altar de madeira, que a madeira foi pegando chuva, apodreceu e caiu, mas que o altar estava derrubado. Você sabe por quê, querido? Porque eles haviam derrubado e tinham parado de adorar a Deus. Mas esse é o momento que Elias fala. Esse chegou o momento que nós vamos ver quem é Deus sobre Israel. Os profetas de Baal, eles têm um altar, e Elias parece que faz questão de trazerem 2 novilhos, e Elias fala: escolhe o novilho que vocês quiserem, porque a questão não é o novilho. Eles põem o novilho sobre o altar. Gente, os profetas de Baal começam a fazer as orações dele, começam a gritar para Baal, e falando: desça fogo do céu. E parece que Elias era um cara com uma personalidade um pouco colérica, que gosta de fazer uma piadinha. Ele é tipo aquele jogador argentino em Copa do Mundo, que gosta de ficar catimbando. E ele começa a dizer: o Deus de vocês, será que está dormindo? Que não está vindo fogo do céu? Será que o Deus de vocês foi viajar? O que aconteceu que não está caindo fogo do céu? Gente, e os profetas de Baal, a Bíblia fala que eles começam a mutilar o seu próprio corpo, rogando que caia esse fogo do céu, mas não acontece nada. E Elias fala: então, agora é minha vez. E esse é o momento que a Bíblia fala que chegou o sacrifício da tarde, o momento onde usualmente se oferecia antigamente sacrifícios para Deus, e diz que Elias, aquele altar que está derrubado, Elias ele vai remontar aquele altar. E Elias fala: me traga 12 pedras. 12 pedras, querido, porque significa as 12 nações, as 12 tribos de Israel. Naquele momento, a gente chama isso historicamente como reino dividido. A nação de Israel estava dividida. O império, quando a gente entende, né, pela Bíblia, que depois que o filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono, houve uma divisão, houve uma guerra, onde 10 nações se tornaram o reino do norte de Israel e 2 nações se tornaram o reino do sul, que é Benjamim e Judá. Agora existe uma ruptura na nação de Israel, mas o profeta Elias fala: peguem as 12 pedras e estabeleçam um altar, porque Elias já estava profetizando: hoje vocês estão divididos, mas vai chegar um tempo que vocês vão estar unidos novamente. Querido, isso eu digo que existe um símbolo aqui para a igreja. Se nós queremos que o fogo caia do céu, que o avivamento caia do céu, nós precisamos como igreja nos unir. E Elias está profetizando: nós vamos estar 12 pedras. Continua falando que Elias, ele cava um rego, ele cava como um valo, para que pudesse colocar água naquele lugar. Agora, gente, aqui é o ponto questão, chave da história, que eu quero que você dê de presente para mim a tua atenção agora. Já não chovia naquela terra, por quanto tempo, quem lembra? 3 anos e meio. Gente, estava difícil ter água para beber. Os animais estavam morrendo. E Elias, ele fala assim: a gente vai derramar água sobre esse altar. Eu fico imaginando, querido, que todo mundo está pensando: o que esse cara está fazendo? A água, querido, era aquilo que eles tinham de mais precioso. Você pode imaginar o quanto que valia, quem sabe, um cântaro de água naquele momento? A propósito, sem água não existe vida. O quanto valia? E Elias está falando: me tragam 4 cântaros de água.
e derramem aqui. Daqui a pouco ele fala, de novo, tragam mais 4, e fala, de novo, mais 4. Mateus, por que tem que repetir? Porque talvez que já tem tanta pouca água, que nem tinha gente mais com cântaro lá. Sabe o que eu acredito com todo o meu coração? Que ele está falando para as 12 tribos, ó, se vocês querem ver o fogo de Deus caindo, vocês vão precisar entregar aquilo que existe de maior valor, e cada tribo vai precisar trazer um cântaro cheio de água. Cada um vai precisar entregar aquilo que é de maior valor na vida de vocês. Se a tabuada não mudou, 4 vezes 3 é quanto? 12. Ele pede para que repetam 3 vezes, 4 cântaros sendo derramados sobre o sacrifício. E nesse momento, querido, é o momento que a gente vê uma coisa gloriosa acontecendo no versículo de 35, fala, disse ainda, fazei pela segunda vez, de novo fazei a terceira vez, fizeram a terceira vez, 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu a água até o rego. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó. No versículo 38, e ainda lambeu a água que estava no rego. Querido, sabe o que Deus estava procurando? Era a água que estava naquele valo. Porque aquilo era aquilo que existia de maior valor na vida daquela nação. Deus, em outras palavras, está dizendo, sabe o quê? Se vocês querem que o fogo caia, vocês vão precisar entregar aquilo que existe de maior valor na vida de vocês. Agora, querido, isso eu entendo que nós como igreja, se nós queremos ver um avivamento acontecendo, nós precisamos entregar aquilo que é de maior valor na nossa vida. E esse é o momento, querido, quando acontece essa cena, que todo mundo cai de cara no pó, dizendo, existe apenas um Deus sobre Israel. Ou seja, aquele coração que estava dividido, se tornou um coração inteiro novamente. Você sabe por quê? Porque naquele momento, o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus caiu sobre eles. Quando o fogo de Deus cai sobre nós, irmãos, quando o fogo de Deus consome a nossa vida, esse é o momento que nós descobrimos que nós não podemos ter um coração dividido diante do Senhor. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, nós não podemos ter um coração dividido diante do Senhor. Agora, querido, tudo isso que eu estou contando para você hoje, é porque eu sinto que nós como igreja, em nossa geração, nós precisamos entender que viver com o Senhor Jesus é viver uma vida radical. Se nós como igreja, nós queremos mudar a história da nossa cidade, nós queremos mudar a história da nossa nação, querido, nós precisamos ter uma vida de um coração íntegro com o Senhor. Nós precisamos ser inteiros. Não cabe o tempo, querido, de nós termos várias versões a respeito de nós mesmos. Agora, estar com o coração dividido entre 2 pensamentos é um grande problema. E esse é o momento, querido, que Jesus ele começa a bater na porta do nosso coração. E ele começa a mostrar para a nossa vida como é realmente que nós estamos. O inimigo está tentando frustrar os planos que Deus tem para essa geração, querido. A propósito, o mundo não acabou hoje. Muitos diziam que o mundo ia acabar hoje. Relaxa, querido, não vai acabar hoje. Mas sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que a volta de Cristo está próxima. Sabe, tudo que o inimigo tem tentado fazer, querido, é trazer uma geração que tem um coração dividido. Quer que eu vá mais longe? Tudo que o inimigo quer fazer é fazer com que a igreja esteja com o coração dividido. Porque uma igreja que tem o coração dividido, ela não consegue manifestar o fogo de Deus. Às vezes eu fico perguntando, querido, eu nasci minha vida dentro da igreja. Já fazem... Eu tenho apenas 18 anos. Eu tenho 31 anos, querido. E eu já vi tanta coisa, tanta água passar por debaixo da ponte. Às vezes eu fico pensando, cara, o que espera de nós como igreja tomarmos um mundo para Cristo? O que será que a gente precisa fazer? Tempo atrás eu folheando minha Bíblia, lendo, encontrei no livro de Atos que fala que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Querido, sabe por que está aguardando? Para esse mundo ser transformado?
para esse fogo cair do céu, que é o maior símbolo que eu acredito que pode acontecer do avivamento, é que eu e você tenhamos um coração íntegro diante de Deus, não um coração dividido, e nós manifestarmos o reino de Deus nesse mundo. Agora, se nós vamos fazer isso, querido, eu creio que isso precisa ser com o nosso coração inteiro, com o nosso coração de integridade, com uma decisão em dizer: Senhor Jesus, na minha vida, só o Senhor vai ser Deus. Na minha vida, eu não vou estar em cima do muro, mas eu vou estar numa firme convicção para onde eu devo estar. Quantos podem dizer amém aqui nessa noite? Eu creio, querido, que nessa noite a gente tem um momento aqui. A gente tem um momento aqui. Eu creio, querido, que nessa noite Deus ele quer levar muitas pessoas a esse estado de entrega. Para que o fogo caísse do céu. Quantos querem que o fogo do céu caia sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família? Eu creio, querido, que o desejo de Deus sempre foi que o fogo caísse. Sempre foi. Mas sabe uma coisa, querido? O fogo só caiu depois que eles entregaram aquilo que era de maior valor que eles tinham, que era a água deles. Eu quero perguntar para ti, querido, nessa noite, o que você precisa entregar nessa noite ao Senhor Jesus? Talvez alguns aqui precisam tomar uma postura radical em dizer: eu tenho vivido a minha vida em cima do muro, mas eu quero me tornar uma pessoa com os pés totalmente firmados no reino de Deus. Talvez você tenha pecados de estimação na sua vida. Talvez tem práticas na sua vida que você sabe que aborrecem a Deus, coisas que você não quer mexer. Você sabe que às vezes a gente não gosta de mexer em algumas coisas, é ou não é? Quem aqui tem um quartinho da bagunça na sua casa? Às vezes você evita tocar lá, querido, porque você sabe que vem sujeira. Querido, eu creio que o Espírito Santo hoje ele quer abrir esse quartinho da bagunça do nosso coração. E ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer trabalhar a nossa vida. Esse fogo do céu quer descer sobre nós essa noite. Mas eu creio que a gente precisa entregar coisas na nossa vida que Deus está pedindo. Entrega, entrega, entrega. Gostaria de convidar vocês a colocar de pé comigo nessa noite.